tem uma coisa que eu sempre achei interessante nos universos de quadrinhos, séries, filmes e principalmente videogames, são as megacorporações. Para mim é fascinante como empresas podem mover a história de maneiras tão interessantes, muitas vezes se tornando praticamente personagens naquele universo. Temos, por exemplo, a Weyland Yutani, do universo de Alien, a maldita Arasaka Corporation, do universo de Cyberpunk, ou até mesmo a Cyberdyne, do universo de Exterminador do Futuro. Mas pra mim, nenhuma é tão icônica, tão interessante e tão incrível quanto a Vault-Tec Corporation, a corporação especializada em defesa nuclear no universo de Fallout. Greetings, prospective Vault-Tec sales associate. Mas antes da gente continuar, permita-me me apresentar, pois se você gosta de explorar a lore de mundos de fantasia e ficção científica, você está no lugar certo. Meu nome é Cabo Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos explorar a origem e a história de uma das corporações mais interessantes de toda a ficção. Hoje vamos falar sobre a origem e a história da Vault-Tec Corporation. Hoje vamos falar de lore. Caramba, finalmente a minha vinheta inspirada em Fallout num vídeo de Fallout. Antes da gente mergulhar de cabeça na lore da Vault-Tec, acho que seria interessante primeiro fazer uma breve contextualização do que é Fallout. Fallout é uma grande franquia cujo seu universo se passa em um futuro pós-apocalíptico depois de uma grande guerra nuclear. Mas em Fallout, mesmo antes da guerra, o mundo se desenvolveu de uma maneira um pouco diferente, como por exemplo na questão energética, já que no universo de Fallout a maioria das tecnologias se desenvolveram a partir da energia nuclear. Outro fator é que a Guerra Fria foi mais ou menos ali dos anos 70, assim como o nosso mundo, porém ela se estendeu até 2050, 2060 mais ou menos. Isso refletiu diretamente na cultura daquele universo. Então mesmo décadas no futuro, a estética, a tecnologia e a cultura ainda tinham uma carinha de anos 60, já que o apocalipse nuclear acontece no universo de Fallout em 2077. Sim, apesar que tem essa cara de retrô, é uma história futurista. Mas sem querer entrar muito em detalhes, já que eu posso falar com mais detalhes em outro vídeo, você tem que entender que o mundo de Fallout é uma merda, já que os recursos naturais do planeta estão cada vez mais escassos e têm sido competidos desde o comecinho dos anos 2000, o que culminou na Guerra dos Recursos, que começou na década de 2050 e foi até a Grande Guerra, que marca o apocalipse nuclear. E durante esse período, vários conflitos armados aconteciam por todo o mundo, principalmente entre os Estados Unidos e a China comunista. E eu tô falando de conflitos armados acontecendo no continente americano. Vários dos conflitos mais emblemáticos dessa guerra aconteceram no quintal dos Estados Unidos, no Canadá. Então o medo dessa guerra dos recursos escalonar para uma verdadeira guerra nuclear e acabar com toda a civilização era bem real. E é aí que algumas empresas tentaram lucrar com esse medo. A principal delas foi a Vault-Tec Corporation. Mas antes da gente entrar nessa parte da empresa lucrar com o medo do apocalipse nuclear, vamos falar um pouco da história dela. Tudo começa lá atrás em 2031, em uma cidadezinha chamada Morgan, localizada no estado da Virgínia. Ali existe uma pequena faculdade, que a gente não sabe o nome anterior dela, mas que ela foi rebatizada com o nome de Universidade Vault-Tec. Curiosamente, várias das maiores mentes da Vault-Tec foram alunos ou professores dessa faculdade. Aí a gente pode pular um pouquinho até mais ou menos 2050, já que nessa década aconteceram 3 grandes eventos que iam mudar para sempre a história não só dos Estados Unidos, mas do mundo. O primeiro desses grandes eventos foi a guerra da Europa contra o Oriente Médio. Como eu disse, o mundo estava sofrendo uma crise de recursos naturais. Um desses recursos era o petróleo, do qual a Europa era extremamente dependente. E com os recursos ficando cada vez mais escassos, cada região estava segurando o que era mais valioso para si. Quando vendiam, cobravam valores bem altos, que culminou num conflito armado entre a União Europeia e o Oriente Médio. Esse conflito é considerado o começo daquela que seria chamada a Guerra dos Recursos. A Guerra da Europa contra o Oriente Médio levou ao segundo evento, que foi o colapso da ONU, da Organização das Nações Unidas. As tensões geopolíticas estavam tão acirradas e tão difíceis de manejar que a ONU simplesmente não conseguia fazer mais nada. A ineficiência e impotência fez com que ela simplesmente perdesse relevância e utilidade, o que acabou colapsando e tecer uma grande praga que começou nos Estados Unidos e depois se espalhou por todo o mundo. Esses 3 eventos colocaram um grande medo em toda a população, não só na população, mas também nos governos. Esses 3 eventos mostraram o quão vulnerável a nossa civilização é, e era extremamente necessário um projeto de salvaguarda, um projeto que pudesse salvar a humanidade se tudo fosse pro beleléu. E em 2054, o governo norte-americano começa a colocar em movimento o projeto que seria chamado Projeto Safe House, ou se a gente fosse traduzir para o português
via Kelvin Traduções, projeto Casa Segura. A ideia desse projeto era construir diversos abrigos por todos os Estados Unidos para proteger a humanidade caso alguma merda muito grande acontecesse, como uma guerra nuclear, uma pandemia mortal, um alagamento em uma escala nunca antes vista, ou até mesmo a queda de um asteroide. Mas como todo projeto governamental, o governo em si não bota a mão na massa, ele terceiriza para uma empresa fazer isso. E várias empresas se interessaram, mas uma que conseguiu se destacar foi a Vault-Tec Corporation. A Vault-Tec Corporation tinha o seu escritório central localizado na cidade de Los Angeles, e foi ali que ela fez o primeiro refúgio, o refúgio de demonstração, para mostrar como seriam os seus abrigos para o projeto Safe House. Vault demonstrativo, ou refúgio demonstrativo, impressionou as lideranças governamentais da época, e a Vault-Tec ganhou a disputa para ser a responsável pela construção desses abrigos. Com essa vitória e o governo começando a injetar dinheiro na Vault-Tec, ela acabou mudando seu escritório central para Washington. Nesse ponto, os Estados Unidos estava meio fodido, lidando com escassez de recursos, guerra para todo lado, mas com a ajuda da iniciativa privada, ela conseguiu financiar o projeto. Inicialmente, o projeto iria contar com 122 refúgios espalhados por todo o território norte-americano. Apesar que a gente não sabe um valor exato que todos eles custaram, a gente sabe que o Vault 13, o Refúgio 13, tinha um orçamento especulado em mais de 400 bilhões de dólares. E acabou custando mais de 600 bilhões de dólares. Se a gente fosse fazer uma conta, todo o projeto dos refúgios iria custar, eu chuto aí, mais de 50 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Ainda assim, se todos os Vaults fossem construídos a tempo e funcionassem da maneira que era para eles funcionarem, porque ainda tem, isso vou falar mais pra frente, eles seriam capazes de salvar apenas 0,1% da população norte-americana. Sim, 0,1%. Mas a execução do projeto foi bem problemática, para dizer o mínimo. Porque assim, o projeto Safe House, ele foi considerado um projeto de segurança nacional. Então a Vault-Tec recebeu alguns privilégios do governo norte-americano, como por exemplo, as suas forças de segurança tinham autorização legal para usar força letal contra qualquer um que eles considerassem uma ameaça aos refúgios. E um projeto tão grande assim, é óbvio que ele ia ter uns problemas como corrupção, peculato, má administração, superfaturamento. Mas assim, se você jogar um caminhão de dinheiro em cima de uma pessoa corrupta, por mais que ela vai gastar dinheiro à toa, em algum momento ela vai comprar alguma coisa útil, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Mesmo com todos esses problemas, a Vault-Tec realmente criou tecnologias completamente inovadoras e realmente iriam proteger os habitantes de seus refúgios. Para começar, a Vault-Tec acabou criando várias tecnologias relacionadas com construção civil, já que essas tecnologias que permitiram a ela criar instalações gigantescas no subterrâneo de montanhas, metrôs ou mesmo debaixo do chão. Tanto que em menos de 10 anos, a maioria desses refúgios já estavam todos construídos, tirando alguns que acabaram atrasando. E obviamente um empreendimento de tamanha escala iria chamar a atenção de outras companhias, o que rendeu parcerias extremamente lucrativas e bem-sucedidas, como a parceria da Vault-Tec com a Robico Industries. Sim, a corporação do Mr. House. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo aqui da Robico Industries ou do Mr. House. Pra mim, é um dos meus personagens favoritos de toda a franquia. A Robico Industries é uma corporação multibilionária focada em robótica e software, e foi ela que forneceu aos Vaults, aos refúgios, toda a sua tecnologia, principalmente a tecnologia de seus autômatos e de seus computadores. E na medida que a guerra dos recursos se intensificava, o medo do apocalipse nuclear também se intensificava na população, o que consequentemente fazia a Vault-Tec Corporation se tornar uma corporação cada vez mais relevante e cada vez mais rica. Mas não foi só a Robico que acabou entrando nessa jogada não, várias outras gigantes norte-americanas também entraram num seleto grupo de supercorporações liderados pela Vault-Tec. E obviamente, para não perder os seus investimentos, era importante que a guerra continuasse, né? Esse foi um dos motivos que eles se movimentaram para assegurar e enterrar para sempre uma tecnologia que havia sido desenvolvida por Lee Moldaver, uma cientista especializada em fusão nuclear. Ela havia desenvolvido a tecnologia da fusão a frio. Eu não sou físico e muito menos especialista em energia nuclear, mas explicando de maneira bem resumida e leiga, a fusão a frio é um tipo de geração de energia que, ao invés de gerar calor, ela gera energia em temperatura ambiente, ou seja, teoricamente é um tipo de produção de energia praticamente infinita. Isso iria fazer com que os Estados Unidos simplesmente não precisasse mais
fazer parte da Guerra dos Recursos, ele teria um recurso energético infinito, mas obviamente que isso iria acabar com a Vault-Tec e todas as corporações que já haviam investido trilhões de dólares no investimento dos Vaults. Por isso que os cabeçudos desse seleto grupo moveram seus agentes para adquirir e enterrar essa tecnologia para sempre. Mas por trás dessa fachada de salvadores do mundo, os refúgios da Vault-Tec, os Vaults, tinham um objetivo bem mais sombrio. Seu objetivo, na verdade, era estudar o comportamento de sobrevivência humano perante situações completamente extremas, que os refúgios seriam os ambientes controlados perfeitos para a realização desses experimentos. Isso seria chamado de Programa de Preservação Social, e ele tinha um certo aspecto eugenista, já que de certa forma ele estava tentando procurar os melhores dos melhores dentro da espécie humana. E os dados coletados desses experimentos permitiriam a criação de tecnologias que ajudariam a fazer a humanidade pós-guerra prosperar. Praticamente todos os Vaults tinham algum tipo de experimento. Alguns desses Vaults tinham experimentos até tranquilos, como o Vault 29, que foi populado apenas por adolescentes extremamente ricos. Outros eram no mínimo sádicos, como o Vault 12, que tinha um experimento médico para estudar a exposição gradual à radiação. Como eles fizeram isso? A porta que selava o Vault do ambiente exterior propositalmente não selava corretamente, permitindo a entrada de radiação. Toda a sua população sofreu as consequências da radiação, se tornando ghouls. Ou Vault 106, que drogas psicoativas eram dispersadas no ar, causando paranoia, alucinação e agressividade em seus residentes. Ninguém sabe o que aconteceu com eles, mas sabemos que 200 anos depois, o Vault ainda estava completamente cheio de drogas no ar. Outros eram simplesmente bizarros, como o Vault 43, que tinha lá dentro 30 homens e uma pantera. Para os financiadores e os cientistas por trás desses experimentos, a perda de vidas era praticamente irrelevante, frente à quantidade massiva de dados extremamente úteis que eles poderiam coletar. Assim, apesar que a Vault-Tec ganhou a licitação para fazer o projeto Safe House e construir os Vaults, o governo financiou só uma fração do projeto, e apenas um Vault foi construído a pedido direto do governo dos Estados Unidos, o Vault 79, que foi projetado para conter e guardar as reservas de ouro dos Estados Unidos. Mas deu ruim e todo mundo lá dentro morreu. Depois eu faço um vídeo só falando dos Vaults. Isso oficialmente, porque ainda tem a Enclave. A Enclave é uma facção muito interessante do universo de Fallout. Ela é como se fosse uma organização secreto dos políticos, militares e ricaços mais poderosos dos Estados Unidos. Era basicamente o governo de verdade por trás do governo de fachada. E a Enclave sim injetou uma grana violenta no projeto Safe House, já que eles queriam garantir a sua soberania mesmo depois que o próprio Estados Unidos deixasse de existir. Eles eram tão poderosos que eles tinham acesso e até um certo controle sobre o próprio projeto Safe House e o próprio projeto de preservação social, tendo vasto conhecimento sobre os experimentos e usando os dados coletados a partir dos experimentos para garantir seu poder mesmo depois da Grande Guerra. Inclusive, eles tinham vários Vaults exclusivos para eles, e dizem que seu objetivo final era realmente deixar a Terra para trás e criar uma grandiosa nave geracional. Se você não sabe o que é uma nave geracional, é basicamente uma nave que várias gerações vivem e morrem até chegar no destino. Por exemplo, você e sua mulher entram na nave, aí vocês são cientistas, técnicos, não sei o que lá. Aí vocês vão envelhecer na nave, vão ter filhos na nave, vão treinar os seus filhos e seus filhos vão continuar operando a nave com os filhos deles, até chegar no planeta destino. Mas a série de TV nos trouxe uma nova visão em relação ao real objetivo dos Vaults. Sim, quase todos os Vaults eles eram ambientes controlados para realização de experimentos, para coletar informações com o objetivo de facilitar o processo para a humanidade prosperar. Mas para alguns cabeçudos da Vault-Tec, como a Barbie Howard, eles viram que a iminente guerra nuclear era uma oportunidade para meio que resetar a sociedade, dando alguns Vaults para as maiores corporações de todo o território norte-americano. Essas corporações poderiam competir entre si, realizando em seus Vaults o experimento que eles quisessem, para ver quem teria o Vault melhor, quem conseguiria criar a melhor parcela da população sobrevivente. Você já deve ter percebido que os figurões da Vault-Tec tinham ideias que nem sempre batiam uma com a outra, nem sempre se complementavam. Enquanto Barbie Howard queria dar Vaults para as grandes corporações para que elas competissem entre si, incluindo a própria Vault-Tec, existiram alguns Vaults cujo seu objetivo era, na verdade, a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias para assegurar a superioridade da Vault-Tec no mundo pós-guerra. Tanto que vários Vaults só tiveram seus experimentos aprovados se eles mostrassem que iriam beneficiar a Vault-Tec,
e não as outras corporações. Depois da Batalha de Anchorage, um dos principais eventos da Guerra Sino-Americana, a ansiedade popular em relação à guerra estava em níveis altíssimos, o que tornou a Vault-Tec uma das, se não a empresa mais popular, mais famosa e mais rica e valiosa de todos os Estados Unidos. E ela ia monetizar isso, vendendo vagas particulares os seus vaults. Só que tinha um negócio. Alguns americanos começaram a perceber uma coisa. Como a Vault-Tec era uma empresa privada, terceirizou os serviços de salvar a humanidade para o governo dos Estados Unidos, ela tinha a obrigação de fazer dinheiro para os seus investidores. Significa que se a guerra acabasse de uma maneira pacífica, a Vault-Tec ia estar na merda, juntamente com suas parceiras. Tanto que depois da Batalha de Anchorage no Canadá, a China e os Estados Unidos começaram a se aproximar diplomaticamente, o que jogou as projeções financeiras da Vault-Tec praticamente no chão. Só que nesse ponto, os Estados Unidos estavam praticamente quebrados e a Vault-Tec era uma das empresas mais ricas de todo o mundo. Então ela ia mexer os seus pauzinhos para a guerra continuar, talvez até provocar a derradeira guerra nuclear. Assim, apesar que os refúgios estavam extremamente populares, tinha uma coisa que a Vault-Tec fazia de vez em quando que começou a gerar um certo clima de alarme falso, de que o fim do mundo nunca chegaria em parte da população. Eles ligavam as sirenes sem avisar para fazer um treinamento completamente real, como se estivesse acontecendo o fim do mundo. Isso várias vezes, o que com o tempo deixou o pessoal meio de saco cheio. Então, tem que falar de várias greves e protestos entre os trabalhadores que construíam os vaults. Então, quando a guerra finalmente aconteceu, vários deles simplesmente não tiveram toda a sua população presente, já que muitos não acreditaram que o fim do mundo estava chegando e outros vaults simplesmente não estavam prontos. O seu Vault quartel-general teve alguns problemas de conexão e simplesmente foi cortado da rede dos outros Vaults, impedindo a realização de maneira concreta dos planos da Enclave. Tanto esses como vários outros problemas simplesmente impediram que o plano de resetar a sociedade funcionasse, até porque vários desses refúgios se mostraram ineficientes, com suas populações morrendo, os experimentos sendo subvertidos, corrompidos e até mesmo as próprias megacorporações simplesmente ruindo. Isso fez que para a população que sobreviveu na superfície, os vaults se tornaram histórias de gente rica, coisas que só os mais privilegiados e ricos tinham acesso, que basicamente eles eram os especiaizinhos que se isolavam nos subterrâneos com abundância de recursos, enquanto o pessoal de em cima se ferrava. Holy shit, you're an actual vault dweller. I am. I thought all you dipshits were dead. Isso era visto tanto por uma parte da população da superfície, como também por algumas lideranças dos próprios refúgios, já que alguns refúgios se mantiveram completamente isolados da superfície, sem saber o que estava acontecendo, como o Vault 31, que aparece na série de TV. Eles se mantiveram completamente isolados em seu refúgio, enquanto a República da Nova Califórnia se tornou o primeiro estado a prosperar na superfície, o que deixou os altos executivos da Vault-Tec remanescentes do Refúgio 31 completamente insatisfeitos, o que levou a eles eventualmente a lançar uma bomba atômica em Shad Sands, na nação-estado da Nova Califórnia. Entende a bizarrice? Eles queriam garantir que a população só prosperasse novamente sob o jugo da Vault-Tec ou de seus amigos corporativos, a ponto de jogar uma bomba atômica em uma nação-estado independente estava prosperando. Tá, mas como é que era o modelo de negócio da Vault-Tec? Como é que eles faziam dinheiro? Bem, eles tinham uma linha de produtos relacionados com a defesa em caso de guerra, sendo o produto mais famoso deles, obviamente por tudo que a gente já falou até agora, os próprios refúgios. Mas não era só os refúgios. Todas as tecnologias envolvidas na construção, na criação e na manutenção dos refúgios e de sua população também eram produtos que eles monetizavam. E como eles tinham contratos literalmente trilionários, eles tinham muito recurso para desenvolver literalmente tecnologias inovadoras, como reatores nucleares, dispositivos médicos, extratores de órgãos, sensor de movimento, sistemas de mira automatizada para torretas automáticas e até câmaras de realidade virtual. E apesar de tudo, as tecnologias desenvolvidas pela Vault-Tec eram consideradas de grande qualidade e foram amplamente adotadas por toda a população. Mas também tinha outros produtos muito famosos que não foram desenvolvidos ou criados pela Vault-Tec, mas estava lá. Como por exemplo os Pip-Boys. Os Pip-Boys eram computadores pessoais que podiam monitorar em tempo real
todas as estatísticas físicas de seu usuário. É como se fosse um bracelete, tipo um Apple Watch analógico com uma TV de tubo. Mas além de monitorar todas as estatísticas corporais da pessoa, ele era um centro multimídia, tendo GPS, rádio, TV, toca-fita, era tudo que você imaginar que uma coisa assim poderia ter. E sim, apesar que os refúgios e as tecnologias dos refúgios eram seus produtos principais, eram produtos bem caros. Em algumas ocasiões, a Vault-Tec foi fortemente criticada, já que seus produtos salvadores da humanidade, na verdade, só iam salvar quem tinha dinheiro. Por isso ela criou algumas alternativas mais baratas, como os refúgios da série 1000, que eram refúgios bem mais simples de um andar só, que eram logo abaixo do chão. Era um refúgio, mas bem mais frágil, né? E a alternativa mais barata de todas para enfrentar o apocalipse nuclear, considerada a solução mais humanizada de todas. O plano D basicamente era uma balinha sabor banana feita de cianeto. Se você não sabe, cianeto é uma das substâncias mais tóxicas que existem no planeta. Quando você ingere cianeto, você morre em segundos, minutos e em alguns raros casos, horas, mas geralmente a morte é certa. E olha só como é que a Vault-Tec se importava com as pessoas pobres. Eles tinham frascos individuais ou até mesmo frascos para toda a família. And D, for those too lazy to inherit any wealth at all. Ai, não era escondido não, tá? Eles realmente era um negócio que eles faziam para você não ter que enfrentar o apocalipse. Você se matava. Bem, pessoal, foi isso. No vídeo de hoje eu quis trazer pra vocês a história da Vault-Tec e a trajetória da construção dos Vaults, um dos elementos base de todo o universo de Fallout e uma das companhias mais importantes e interessantes de toda a ficção. Mas eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Se tiver o botão de hypar aqui de baixo, clica, porque isso ajuda pra caramba. Usa o meu link ou escaneia o código aqui na tela que me ajuda pra caramba. No mais, até mais e até a próxima. No mais, até mais.